Muito bem, sétimo ano, então continuando aí com as nossas videoaulas, né? Nós estamos no terceiro vídeo. Agora eu vou falar sobre adição e subtração quando a gente estiver tratando na forma fracionária. Ainda a gente continua nos números racionais, né? São operações nos números racionais, mas agora quando o número vem na forma fracionária, quando ele se apresenta como uma fração, como que a gente vai fazer a adição e a subtração. Então vamos lá. Para falar sobre essa adição e subtração com os números fracionários, primeiro vamos pensar aqui numa situação, em dois números aqui. 0,5, por exemplo, ele pode ser expresso dessa forma, conforme a gente já conversou, né? Essa é a parte das unidades, aqui no caso são 0 unidades, é nenhuma unidade, né? E aqui é a parte dos décimos, então são 5 décimos. A gente pode expressar esse número desta forma aqui, ó. 1 sobre 2. Essa é a forma fracionária do 0,5. Então, existem essas duas maneiras de escrever esses dois números. A gente tem estudado os conjuntos numéricos. O primeiro conjunto numérico que a gente estuda é o conjunto dos números naturais. Os números naturais, eles iniciam pelo 0, depois vem o 1, o 2, o 3, e assim infinitamente, só que eles não têm nada entre 0 e 1. Você pula do 0 direto para o 1. Depois do 1, você pula direto para o 2. Depois para o 2, você vai no 3. E assim sucessivamente. Então, entre o 2 e o 3, é como se tivesse um vazio ali. Não existisse nada entre eles. Só existe o 2 e o 3 aqui dos naturais. Quando a gente passa para o próximo conjunto, que é o conjunto dos números inteiros, a gente começa a observar um aumento aqui nas representações numéricas. Então, aqui também não existiam números negativos, e aqui nos inteiros já existem. Existe o menos 3, infinitamente aqui, existe o menos 4, menos 5. Abaixo do menos 3 existem muitos outros. Existe o menos 2, existe o menos 1, o próprio 0, o 1, o 2, o 3, também infinitamente. Então aqui esse conjunto, aparentemente, ele é mais completo, né? Ele tem também os negativos. E aí, mas o problema persiste. Não existe nada entre o 0 e o número 1. Aqui é uma escuridão total. Existe o 0, mas aí se você quer passar do 0 para o 1, você tem que dar um pulo. Não tem nada aqui no meio desses dois. Não existe nenhum valor aqui nos números inteiros. Mas agora nós estamos estudando o conjunto dos racionais. E aí, o conjunto dos racionais veio para melhorar essa situação. Todos esses números estão aqui dentro dos racionais. O menos 3, o menos 2, o menos 1, o 0, 1, 2, 3, todos eles estão aqui, essa turma toda. Só que entre o 0 e o 1, existe, por exemplo, o 0,1, o 0,2, existe o próprio meio, que é o 0,5, o 0,7, o 0,999. Então, aqui, entre o 0 e o 1, há um preenchimento. Existem infinitos números aqui entre o 0 e o 1, preenchendo essas vagas que estavam vazias antigamente, nos conjuntos anteriores. E nos racionais, nos números racionais, existem essas duas maneiras de representar esses números que estão aqui entre o 0 e o 1, que estão aqui entre o 1 e o 2. Entre o 1 e o 2 também vale essa situação aqui. Entre o 2 e o 3 também tem infinitos números aqui. Por exemplo, 2,1, 2,2, 2,3, 2,4.
2,100, 2,1000 e assim vai. Tem infinitos números aqui, para preencher essa vaguinha. Opa! Então, existem essas duas maneiras. Existe essa forma de representar aqui 0,5, mas também existe essa maneira de representar aqui meio. Então, aqui, entre o 0 e o 1, vou fazer de novo um desenho aqui, entre o 0 e o 1, eu quero colocar o meio. Eu posso colocar que jeito? Posso colocar assim, ou se eu não quiser representar dessa maneira, eu posso colocar assim, meio, que é a mesma coisa. Aqui é o meio, né? Entre 0 e 1 é meio. Entre 0 e meio tem, por exemplo, o 0,25. É como se fosse 25 centavos, né? R$1, 50 centavos, 25 centavos, por exemplo, né? Então, entre o 0 e o 50, o 0,5, existe o 0,25. Que poderia ser representado, por exemplo, por 1/4. Que é uma fração que representa o 0,25. E o 0,25 é exatamente igual a 1/4. Certo? Bom, esse é o princípio da situação. A gente precisa entender isso muito bem, que esses dois números são a mesma coisa. São duas maneiras de representar a mesma quantidade. Uma quantidade bem pequena, no caso, né? Uma quantidade fracionária. Eu sei fazer as contas com esta representação, que eu já ensinei no vídeo anterior para vocês. Agora a gente tem que aprender a fazer as contas com esse número aqui, com meio. Né? Deixa eu arrumar isso aqui que foi feio. Vou apagar todo esse rabisco todo aqui. Agora eu tenho que aprender com os fracionários. Bom, então vamos lá. O primeiro exemplo, como é que a gente vai fazer? 3/7 mais 2/7. Vou iniciar por números que têm o denominador igual. Vocês vão entender por quê. Depois, um segundo exemplo aqui, 2/18 mais 7/18 também. Terceiro exemplo aqui, eu vou colocar 3/7 mesmo, menos 2/7. Eu vou colocar um quarto exemplo, 2/10 menos 7/10. São contas muito simples, só para a gente começar a ter uma noção. A primeira coisa que a gente precisa estar atento quando se tratar de soma e de subtração fracionária, que envolve as frações, é olhar o denominador. O primeiro passo é você verificar se os denominadores são iguais. Se forem iguais, aí está tranquilo. Vai ser bem tranquilo para fazer essa conta. Se forem iguais os denominadores, você vai repetir o denominador e vai fazer a operação 3 mais 2, que são 5. É só isso. Você faz a operação entre os numeradores. O denominador você repete. A mesma coisa vai acontecer aqui. Ó. Você vai repetir o número 18 e vai somar. 7 com mais 2 são 9. Aqui você vai repetir o denominador. 3 menos 2 é 1. Aqui você vai repetir o denominador. E 2 menos 7 é menos 5. Continua aquela regra que a gente aprendeu nos números inteiros, que você subtrai os números e carrega o sinal do maior. O maior número é o menos 7. Então, tem que ficar menos 5. Ou, se você quiser pensar em dinheiro, conforme a gente já falou várias vezes, aqui eu tenho R$2, você imagina que tem um sinal de mais aqui. Tenho R$2 e devo R$7. Então, vou ficar devendo R$5 nessa história. Então, essas são algumas operações muito simplificadas quando envolve expressões fracionárias. Vou pegar um exemplo um pouquinho mais elaborado aqui na apostila para a gente poder pensar na situação. O exemplo é o seguinte: menos 1/3 mais 5/18 mais menos meio igual. Então, como que eu vou fazer essa operação? O primeiro passo vai ser resolver essa questão do parênteses. Você não pode
já sair somando sem ter resolvido os parênteses. Então, a primeira coisa que você precisa resolver aqui é o parênteses. Então, você repete menos 1/3 mais 5/18. E aí, como é que você resolve isso? Você vai precisar se recordar daquela regra de sinais que a gente usa na multiplicação e na divisão. A gente usa a seguinte regra: mais com mais, a gente diz que dá mais com menos, a gente diz que dá menos e mais dá menos e menos dá mais. Bom, então aqui a gente tem mais e menos se encontrando. Mais e menos é menos. E aí eu posso tirar o parênteses? Posso, com certeza. Eu escrevo somente meio agora. Eu utilizei a regra de sinais e justamente para poder resolver isso. E agora? Agora a gente não vai poder fazer direto essa soma, né? A gente não vai poder somar e nem subtrair aqui os numeradores, porque os denominadores são diferentes. E aí entra uma coisa muito importante que a gente aprendeu, que são as frações equivalentes. Se nós aprendemos e esquecemos, temos que relembrar. Então, eu vou fazer isso aqui. O que são frações equivalentes? Eu vou pensar numa situação, numa única situação da fração equivalente. Tem outras, mas vou falar só da multiplicação. Existe a divisão também, quando a gente faz a simplificação no caso. Então, vou pensar aqui no número 2/3 e quero achar algumas frações equivalentes do 2/3. Como é que eu acho essas frações equivalentes? Uma das maneiras basta eu multiplicar por um mesmo valor o número de cima e o número de baixo. Então, você pensa em um número que você quer multiplicar esses dois valores aqui. Imagina que você faz de conta que você pensou, então, no 2. Eu quero multiplicar por 2, professor. Então, você tem que multiplicar embaixo também. O numerador e o denominador. E 2 vezes 2 são quanto? São 4. E 2 vezes 3 são 6. O que significa esse 4/6? Significa o seguinte, que o 2/3, que é esse número aqui de branco, é exatamente igual a 4/6. São frações que representam a mesma quantidade. Então, essa fração é equivalente a essa. Ah, professor, mas e se eu tivesse resolvido multiplicar, em vez de multiplicar por 2, eu tivesse escolhido, então, multiplicar por 3? E aí, 2 vezes 3 seria 6, e 3 vezes 3 seria 9. Seria igual também? Seria sim. Significa o quê? Que 2/3 é equivalente a 6/9. E que 2/3 também é equivalente a 4/6. E que o 4/6 também é equivalente a 6/9. São frações que representam todas a mesma coisa, a mesma quantidade numérica. E por que eu estou explicando isso? Eu estou explicando essa questão da fração equivalente justamente porque a gente pode usar essa equivalência para poder substituir esses valores aqui, porque eu não quero 1/3, eu quero alguma coisa sobre 18, porque daí eu consigo fazer a soma com essa fração aqui. Ó. Eu não quero 1 sobre 2, eu quero alguma coisa sobre 18, porque daí com 18, tudo 18 aqui embaixo, fica muito bom para mim poder fazer essas operações aqui. Então, que valor que eu multiplico por 3 que dá 18? Ah, professor, tranquilo. 3 vezes 6 é 18. 6. Ah, então vamos multiplicar por 6 aqui também? Ué, não, só 2 vezes 6 é 12. Aqui não dá certo 6. Tá? Então, vamos apagar lá, porque eu já estava querendo fazer errado. Ó. Não pode ser 6 aqui, não. Onde que eu falei que tem que ser... a multiplicação tem que acontecer? Se você multiplicou por 6 embaixo, no denominador... Você tem que multiplicar por 6 aqui no numerador também. Aqui nessa mesma fração, você é obrigado a fazer essa multiplicação pelo mesmo valor. O 6 e o 6. Agora aqui é outra fração. Você não precisa usar o 6 mais. Qual que você vai usar agora para dar 18?
Aqui eu vou usar o 9. E aqui eu também vou usar o 9. Então, vamos fazer essa multiplicação. Menos 1 vezes 6. Menos 6. 3 vezes 6. 18. Mais, e os 5 oitavos? Você só repete, porque neles você não multiplicou, não fez nada com eles. Agora, menos 1 vezes 9. Menos 9. 2 vezes 9. 18. Agora eu consigo fazer a soma? Agora sim. Agora está de uma maneira que a gente consegue operar com essa fração. Então, para isso eu vou fazer liberar um espaço aqui para mim, né? E vou continuar aqui em cima o nosso cálculo. Muito bem. Agora eu vou fazer o seguinte. Eu vou fazer a soma entre esses dois números primeiramente, depois eu faço com esse. Para fazer a soma dessas frações aqui, a gente aprendeu que a gente conserva o denominador e soma os numeradores. Aqui, ó, eu devo 6 e tenho 5. Significa que eu vou ficar devendo 1. E esse termo aqui eu só repito. Menos 9 sobre 18. E agora, aqui embaixo, eu vou concluir minha conta. 18 e 18, eu posso repetir o número 18. Menos 1 com menos 9 são menos 10. Muito bem. Terminei, professor? Quase terminamos. Por que quase? Porque só falta a gente proceder à simplificação. Porque aqui a gente consegue dividir esse número 10 por 2. E já que a gente dividiu aqui em cima, a gente é obrigado a dividir pelo mesmo valor aqui embaixo. Dividir por 2 também. É o mesmo procedimento da multiplicação. Se eu posso multiplicar em cima e embaixo pelo mesmo valor, eu também posso dividir em cima e embaixo, né? No numerador e no denominador pelo mesmo valor. E qual que vai ser o resultado? Enfim, menos 10 dividido por 2, menos 5. 18 dividido por 2, 9. Então, esse é o resultado, professor? Este é o resultado desta conta que nós fizemos aqui, que é um exemplo que está na nossa apostila. Tá legal? Ficou um pouquinho desorganizado, eu comecei aqui, subi aqui, terminei aqui, porque o meu espaço aqui é curto, mas espero que eu tenha conseguido deixar claro aí, né? E se houver dúvidas, dificuldades, aí vocês conversam com os professores, né?